A paz do Senhor, meus queridos, eu Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 13, Lições Bíblicas Adultos, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Esta é a última lição do terceiro trimestre que nós estamos estudando nesse ano de 2023, que está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já estamos encerrando e passamos por 12 lições. Nesse trimestre nós vamos dar uma recapitulada nas lições. E na lição de número 1, nós estudamos o tema A Igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição de número 8, transgênero, que transrealidade é essa? Na lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Na lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Na lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Na lição de número 12, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. E na última lição desse trimestre, no terceiro trimestre de 2023 que estamos estudando, lição de número 13, está trazendo o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E o texto áureo nos diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A verdade prática nos diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E a leitura bíblica em classe está registrado no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23, e Gálatas, capítulo de número 4, versículo 3 ao versículo 7, a qual nos diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E os hinos sugeridos para essa lição é os números 147, 248 e 407 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição de número 13, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o elevo espiritual. E o comentário, a introdução, nos diz assim: as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal
porém na presente dispensação da graça. Esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Nessa lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus capítulo 5, versículo 16. E a palavra-chave para essa lição é reino. E no primeiro tópico vai trazer o título O Reino de Deus no Mundo. No primeiro subtópico, a encarnação. No segundo subtópico, a mensagem do reino. No terceiro subtópico, os valores do reino. No segundo tópico, traz o título As bênçãos de uma vida no reino. No primeiro subtópico, remissão dos pecados. No segundo subtópico, adotados e herdeiros de Cristo. No terceiro tópico, traz o título Os males de uma vida no mundo. No primeiro subtópico, a escravidão do pecado. No segundo subtópico, filhos da ira e condenação eterna. E vindo para o livro de apoio dessa lição, no capítulo de número 13, que está trazendo o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, nos diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. As escrituras revelam que haverá um futuro rei literal de Deus. Porém, na presente dispensação, o reino é espiritual. Ele está entre vós, no meio de vós e dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Nesse capítulo veremos a implantação do reino de Deus no mundo e o contraste entre o viver de quem pertence ao reino e o viver de quem pertence ao mundo. O propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus capítulo 5, versículo 16. Primeiro tópico, o reino de Deus no mundo. Primeiro subtópico, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica cumpre-se no nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22, proferida por Isaías no capítulo 14, versículo 7. Cristo, o Emanuel, Deus conosco, em Mateus capítulo 1, versículo 23. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Os evangelhos ratificam que ele é o Filho de Deus Altíssimo. Marcos capítulo 1, versículo 1 e Lucas capítulo 1, versículo 32. João revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Significa que Cristo fez-se homem no tempo determinado. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele agora possui duas naturezas, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5. A essa doutrina dá-se o nome de união hipostática. David Nichols descreve que a união hipostática descreve a união entre as naturezas humanas e divinas na pessoa única de Jesus. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que, na encarnação, ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Na experiência que Jesus teve da morte, temos uma das comprovações mais poderosas de que sua humanidade foi completa. Ele era tão humano que sofreu a morte de um criminoso. Jesus era capaz de sentir em profundidade as emoções humanas, conforme vemos nos evangelhos. Ele sentia dor,
tristeza, alegria e esperança. Assim acontecia porque ele compartilhava conosco a realidade da alma humana. Finalmente, Jesus possuía um corpo humano, igual ao nosso. Ele igual a nós em todos os aspectos, exceto que nunca pecou. E quanto à divindade de Cristo, acrescenta: os escritos do Novo Testamento atribuem divindade a Jesus em vários textos importantes. As informações do Novo Testamento a respeito desse assunto levam-nos a reconhecer que Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação. Pelo contrário, abriu mão apenas do exercício independente dos atributos divinos. Ele ainda era plena deidade do seu próprio ser, mas cumpriu o que parece ter sido imposto pela encarnação. Limitações humanas reais, não artificiais. Certamente a Bíblia apresenta amplas evidências de suas afirmações sobre a humanidade e a divindade de Jesus. A sua encarnação fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha de ser vencido por um homem, Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O pecado de Adão trouxe juízo de condenação, mas a obediência de Cristo trouxe justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. Ele participou de nossa natureza para expiar nossos pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. A expiação constitui-se na razão da encarnação e da morte de Jesus. Segundo subtópico, a mensagem do reino. João Batista foi o precursor de Cristo na implantação do reino. A mensagem apregoada no deserto da Judéia requeria mudanças de vida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Após ser batizado no Jordão e vencer a tentação no deserto, Cristo deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17. Portanto, a mensagem do reino contém forte apelo ao arrependimento, conforme nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 2 e capítulo 9, versículo 3. O dicionário bíblico Gleif leciona que as palavras hebraicas mais comuns para arrependimento vêm da raiz naham, e significa uma mudança de ideia ou de propósitos, ou às vezes lamentar-se. O conceito do Novo Testamento, porém, é mais corretamente expressado pelo verbo hebraico shub, que significa converter-se ou retornar-se, e é às vezes traduzido como arrepender-se, conforme Ezequiel capítulo 14, versículo 6 e Ezequiel capítulo 18, 20. A doutrina do arrependimento é apresentada mais claramente no Novo Testamento pelo substantivo metanoia e seu verbo coligado. Onde quer que esse substantivo ou verbo ocorra, há um convite para que os homens se convertam de seus pecados e busquem a graça de Deus, ou ainda um registro ou referência dessa atitude de arrependimento. O dicionário Weiner destaca que o verbo grego metanoeo sempre envolve no Novo Testamento uma mudança para o melhor, uma emenda, e sempre, exceto em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, que diz respeito ao arrependimento do pecado, a palavra é encontrada nos evangelhos sinópticos, em Lucas 9 vezes, em Atos 5 vezes, em Apocalipse 12 vezes, sendo 8 nas mensagens às igrejas, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, 2 vezes em Apocalipse capítulo 2, versículo 16 e capítulo 2, versículo 21, 2 vezes em Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e 19. As únicas igrejas nesses capítulos que não contêm exortação ao arrependimento são as que estão em Esmirna e Filadélfia.
Nesse aspecto, ratifica-se que arrependimento significa mudança de mente e abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos capítulo 26, versículo 20 e Efésios capítulo 4, versículo 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o homem a Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25, e 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Nesse sentido, as Escrituras ensinam que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Contudo, ele próprio estabeleceu as condições para ser salvo. A condição mais elementar é estar em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 4. E para estar em Cristo é preciso ter fé. Efésios capítulo 3, versículo 17. E arrepender-se dos seus pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Porém, nenhuma dessas condições é meritória, e nenhum homem pode cumpri-las sem o auxílio e a capacitação divina. Por consequente, o papel da igreja é proclamar essa mensagem do reino em todo o mundo, conforme Mateus 24, versículo 14. Terceiro subtópico, os valores do reino. Carl Henry enfatiza que o Sermão do Monte tem sido entendido como a aplicação maior da ética de amor ao próximo. Ele nos aponta ao Senhor, forçando assim uma decisão quanto à nossa obediência. O sermão proferido por Cristo reúne princípios dos mais alto idealismo moral. No Sermão do Monte, Cristo revela os elementos da ética e da moral do reino, que tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão cristã. Esse comportamento precisa exceder a justiça dos escribas e fariseus, conforme Jesus mencionou em Mateus capítulo 5, versículo 20. Contudo, a nova justiça não é a repetição do legalismo judaico. Pelo contrário, ela é alcançada por meio da obra redentora de Cristo, que conduz o crente à obediência, conforme vemos em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nicholas Ringling avalia que o reino de Deus invadiu o mundo presente, ofereceu um alvo que Aristóteles e seus colegas jamais imaginariam. Os seres humanos foram chamados, por fim, a redescobrir para que foram criados, para que Israel foi criado. Deveriam ser, afinal, reis e sacerdotes, seguir a Jesus na conquista completa do reino e sacerdócio. E precisavam aprender a partir do zero. O que isso significa? Seria necessário praticar a virtude de um tipo nunca pensado. No compêndio de virtudes, Cristo apresenta alguns exemplos tais como o necessário controle da ira, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, a fuga da imoralidade sexual, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, o casamento indissolúvel, Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, a honestidade no falar, Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, e o não revidar as ofensas, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 43, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, Mateus capítulo 6, versículo 1, 5 e 16, e não julgar os outros, Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, o alerta sobre os dois caminhos, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A advertência contra os em Mateus capítulo 7, versículo 15. Em capítulo 7, versículo 24 a 29. Nesse sentido, o sermão representa uma nova postura que nos chama para uma vida de perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48, e convida-nos a
e convida-nos a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. O Sermão do Monte é prático e relevante como a nova vida em Cristo, e como tal, é um dom e uma tarefa ao mesmo tempo. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores no seu viver diário. Efésios capítulo 5, versículo 8. Não de modo farisaico ou de aparência de religiosidade, pois os discípulos são chamados a estabelecer os sinais de uma nova justiça e a contar com o poder das possibilidades de Deus em sua obediência. Segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro subtópico, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Significa que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus como de gentios era limitada, legalista e supersticiosa. Porém, no tempo assinalado, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, conforme vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 5, parte A. O comentário bíblico pentecostal assevera que as palavras Deus enviou o seu filho e nascido de mulher se referem à pré-existência de Cristo e sua encarnação, conforme vemos em João capítulo 1, versículo 14 e Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. A encarnação de Cristo é qualificada adicionalmente pelas palavras nascido sob a lei. A encarnação de Cristo dentro do contexto social e religioso do judaísmo foi feita para que o plano de Deus pudesse ser realizado. Em sua vida, obedeceu à lei e em sua morte recebeu a penalidade máxima da lei. Deste modo, ele era especialmente qualificado para resgatar ou redimir aqueles que foram escravizados pela lei. Aqueles que estavam debaixo da lei foram libertos de sua direção opressora e adotados, passando a fazer parte da família de Deus. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e Colossenses capítulo 1, versículo 13. O termo expiação ou o verbo expiar refere-se a sacrifício para purificação e perdão dos pecados. Só que o significado primário dessa palavra é cobrir, cuja ideia é de cobrir com sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, conforme nós temos em Levítico capítulo 17, versículo 11. Enquanto o princípio é reafirmado no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão, conforme o escritor em Hebreus escreveu no capítulo 9, versículo 22. A teologia sistemática pentecostal esclarece que Cristo na cruz, pelo seu sangue, expiou os nossos pecados uma vez para sempre, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus capítulo 7, versículo 27. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Mas a salvação só se realiza na vida de cada pecador quando este aceita o Redentor Jesus Cristo. Assim, o sacrifício de Cristo operou uma grande redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7. Outro aspecto importante é a reconciliação dos pecadores com Deus por intermédio da cruz de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 16. A obra da cruz
é ratificada como suficiente para a remissão de nossos pecados. Pecadores, outrora escravos e condenados pelos méritos de Cristo, agora livres e perdoados, são elevados à condição de filhos por adoção. Gálatas capítulo 5, versículo 5, parte B. Segundo subtópico, adoção de filhos. Adotar é tornar alguém filho pela lei e pelo afeto. Pode-se definir a adoção como a inserção num ambiente familiar de forma definitiva e com aquisição de vínculos jurídicos próprio da filiação, segundo as normas legais. Entre os gentios, a adoção era um ato voluntário que abrangia o privilégio da herança e obediência ao pai adotivo. Paulo faz analogia ao filho adotado cristão, que sob a autoridade do pai adotivo, Deus, recebe o direito de pertencer à família cristã. Romanos capítulo 8, versículo 15, Gálatas capítulo 4, versículo 5 e Efésios capítulo 1, versículo 5. Germano Soares pondera que a redenção a respeito da lei é, sem dúvida, o pressuposto para receber a filiação, e isso para todos, tanto judeus quanto gentios. Estes foram recebidos como filhos por meio da adoção. A palavra traduzida como adoção é um termo técnico jurídico. A nova posição do homem e de não ser mais escravo da lei no mundo acontece a partir do momento em que aceita a Cristo como filho. O homem é livre enquanto está unido juridicamente ao Pai por uma arte de direito. O conceito de filiação ressalta a livre ação de Deus, não apoiada em existência alguma, e ao mesmo tempo a mediatização da nossa categoria de filho. A obra Igreja Eleita assevera que Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, conforme nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 23, capítulo 9, versículo 4 e Gálatas capítulo 4, versículo 5 e Efésios capítulo 1, versículo 5. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, porém era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gentios. Assim, o apóstolo enfatiza que foi do agrado de Deus predestinar os eleitos a ser adotados como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5, parte B. Nossa posição é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim conforme o seu querer. Mateus capítulo 11, versículo 26. Esta constatação exalta a misericórdia divina e assinala que a adoção foi motivada pelo muito amor com que nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Assim, no outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo e uma nova imagem, a de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 e Apocalipse capítulo 2, versículo 17. A redenção e a remissão de pecados são concedidas e a comunhão é restabelecida com a intimidade de clamar Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. A filiação abrange deveres com o Pai e com a Igreja de Cristo, cujo papel é refletir o reino de Deus no mundo. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Terceiro subtópico, herdeiros de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Deus é o autor de toda a riqueza que agora está à nossa disposição por realmente termos sido adotados como filhos. Os benefícios dessa herança já podem ser desfrutados no tempo presente e serão plenos após a segunda vinda do Senhor. Paulo enfatiza que passamos a ser herdeiros de Deus
e co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Matthew Henry elucida que o céu é uma herança de que todos os santos são herdeiros. Eles não chegam a ele como pessoas que o adquiriram por qualquer mérito ou aquisição da sua parte, mas como herdeiros puramente pela ação de Deus, pois Deus os torna herdeiros. Temos aqui um resumo da herança. Herdeiros de Deus. O próprio Senhor é a porção da herança dos santos. Salmos 16, verso 5. Uma herança formosa. Salmos 16, verso 6. Co-herdeiros de Cristo. Disse que Cristo, como mediador, é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. E os verdadeiros crentes, em virtude de sua união com ele, herdarão todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Aquele que agora participa do Espírito de Cristo, como seus irmãos, participarão como seus irmãos de sua glória. João capítulo 17, versículo 24. Se assentarão com ele em seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Nessa herança estão inclusas as promessas feitas a Abraão, em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Isso não diz respeito à terra prometida a Abraão, mas sim às bênçãos espirituais da justificação por meio da fé, que inclui todos os aspectos da vida cristã, tanto na vida presente como na futura. São herdeiros no sentido absoluto. Ratifica-se que aqui a maravilhosa herança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7, Efésios 3, versículo 6. E o privilégio de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Não obstante, ao ser aceitos, somos transformados em filhos, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, versículo 6. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14. A igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, verso 1, João capítulo 13, versículo 31 e 32. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios capítulo 3, versículo 10 a 12. Terceiro tópico. Os males de uma vida no mundo. Primeiro subtópico. Escravidão do pecado. A Bíblia assevera que quem comete pecado é servo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Bruce enfatiza que Jesus faz ver que existe outro tipo de escravidão, além da sujeição social ou econômica. O pecado é um senhor de escravos, e é possível até que as pessoas que se consideram livres sejam escravas do pecado. Significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. O comentário bíblico expositivo Wisber alerta que devemos ter cuidado com o engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. O pecado sempre promete liberdade, mas no final traz escravidão. Promete vida, mas em vez disso traz morte. O pecado tem como características amarrar as pessoas aos poucos até ela não ter como escapar, sem a intervenção do Senhor em sua graça. Até mesmo a escravidão que o pecado cria é enganosa, pois as pessoas amarradas acreditam de fato que são livres. Descobrem tarde demais que são prisioneiros dos próprios apetites e hábitos. Dessa forma, o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 43. Quem é dominado pelo pecado não consegue perceber o evangelho,
porque não entende a essência da mensagem que é transmitida. A soberba impede-o de reconhecer a própria escravidão. João capítulo 9, versículo 41. Quem está nas trevas é culpado da própria obscuridade, porque a autoilusão faz com que ele feche os olhos para a luz da verdade. Deliberadamente se recusa a sair da escuridão e o pecado permanece. João capítulo 3, versículo 20. O espírito do erro impele-o ao assassinato, ao aborto e ao suicídio, a proferir a mentiras e abraçar ideias progressistas. João capítulo 8, versículo 44. Fazendo-o adotar a conduta imoral do adultério, da fornicação, da prostituição e da homossexualidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Subjugado pela carne, entrega-se à desonestidade, às injustiças, às glutonarias, ao uso de álcool, à nicotina e aos demais vícios. Romanos capítulo 3, versículo 13. É o retrato de uma vida escravizada, em vez de espírito que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. João capítulo 8, versículo 36. Segundo subtópico, filhos da ira. A Bíblia enfatiza que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira, conforme nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e a praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Indica toda sorte de perversão e todo apetite carnal desordenado. John Stott registra que inclui os desejos errados da mente e não somente do corpo, ou seja, pecados tais como a soberba intelectual, a falsa ambição, a rejeição da verdade conhecida e pensamentos maliciosos e vingativos. Essas inclinações carnais, a imoralidade, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resulta na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 3 a 6. Significa que a ira de Deus recai sobre tais pessoas a partir de agora, resultando em condenação no dia do julgamento. Romanos capítulo 1, versículo 18 e Efésios capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. O apóstolo também adverte que a ira divina é inevitável sobre os filhos da insubordinação. Colossenses capítulo 3, versículo 6. O julgamento de Deus sobre esses pecados é amplamente atestado em todas as Sagradas Escrituras, conforme vemos em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e 11, capítulo 6, versículo 9 e 10, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 6. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, retrata que a ira de Deus refere-se ao juízo de Deus sobre esses tipos de comportamento. Deus não revela a sua ira arbitrariamente. A sua natureza moral perfeita não permitirá que o pecado e a maldade fiquem impunes. Embora a ira ocorra no presente, no momento em que chegam as consequências naturais do comportamento pecaminoso, a culminação final da vontade de Deus vem com a punição futura e final que o Senhor infligirá sobre a iniquidade. As pessoas podem tentar evitá-las e fugir dela, mas a punição certamente alcançará aqueles que pecarem ou pecaram e que não creram em Cristo como Salvador. Essa constatação implica em afirmar que tais pessoas não conhecem a Deus ou não obedecem ao Evangelho e por isso estão debaixo de maldição e eterna perdição. João capítulo 3, versículo 36, 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 a 14, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Portanto, ninguém pode minimizar a seriedade do pecado e as suas terríveis consequências. O juízo divino alcançará tanto
os insensatos e incrédulos quanto aos iníquos e os falsos adoradores. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, capítulo 12, versículo 14, e Atos capítulo 17, versículo 31 e Romanos capítulo 2, versículo 16. Terceiro subtópico, condenação eterna. Cristo ensinou que aqueles que não crê já está condenado. João capítulo 3, versículo 18, parte B. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18, parte C. O pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 30 e Atos capítulo 7, versículo 51. O comentário bíblico Beacon discorre que o propósito da dádiva de Deus não era levar os homens a um julgamento, mas sim a salvação. Apesar disso, o julgamento é inevitável e é o próprio homem que o causa, quando se recusa a aceitar a dádiva mediadora e expiatória de Deus. O homem é livre para escolher o tormento sem Deus ao invés da felicidade em Deus. O julgamento e a condenação não vêm para o homem que tem fé, porque quem crer nele não é condenado, conforme nós vemos em João capítulo 3, versículo 18. A tradução literal seria: aquele que põe a sua fé nele, em Jesus Cristo, não está sendo julgado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta afirmação forte por si mesma adquire um novo peso de advertência quando consideramos o tempo dos dois verbos. Está condenado e não crê. No grego, ambos estão em tempo passado perfeito, apresentando um estado presente que é o resultado de uma ação passada. Assim, nessa vida, a condenação é um fato, porque quem não crê já foi julgado. A condenação é um estado presente, porque o que não crê se recusou a crer. Nessa concepção, qualquer um que deliberadamente rejeita a ética e a moral do reino de Deus será julgado por causa da sua impiedade. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 a 14. O destino dos incrédulos é a condenação eterna ao inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Não obstante, reitera-se que aquele que crê não é condenado. João capítulo 3, versículo 18, parte A. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo corrigiu-os e afirmou que o reino de Deus não vem com a aparência exterior, conforme nós vemos Lucas capítulo 17, versículo 20. Isto não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado, mas Cristo veio para resgatar o homem do pecado no período da graça. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus ao mundo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 13, que trouxe o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, que foi a última lição do terceiro trimestre de 2023. E na próxima semana, nós estaremos iniciando o quarto trimestre de 2023, que vai estar trazendo o título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de número 1, que vai ser a primeira lição do quarto trimestre, vai estar trazendo o título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico.
Para você que ainda não conheceu ou ainda não está de posse da lição e não sabe quais vão ser o tema, tem um vídeo aqui que eu mostrei toda a lição, página por página, tá bom? Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e abençoe a sua vida a todo momento que você vem procurar a direção de Deus para que a sua vida espiritual seja edificada a cada dia. Amém? Então, até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.